Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para nós realizarmos mais esta videoaula. Nós estamos aqui chegando já quase no final desse trimestre, já estamos na 12ª lição. Domingo que vem é a 13ª, encerra esse trimestre. Nós estamos estudando a revista CPAD, né, esta aqui, Princípios Divinos em Tempos de Crise. Tem sido uma lição maravilhosa. E a lição de hoje, a lição de número 12, 20 de setembro de 2020, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E nesse domingo nós vamos estudar a lição que diz: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Casamento misto. Texto áureo. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com as infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então, nesta lição de hoje, nós vamos estudar sobre o casamento misto, né, que aconteceu no meio do povo judeu, estava acontecendo no meio do povo judeu, depois do exílio babilônico, quando os judeus vieram do cativeiro e começaram a se estabelecer ali em Judá, em Jerusalém. A leitura bíblica que essa está em Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4, Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao 26, capítulo 9, versículo 38, e o capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Objetivos específicos, abaixo os objetivos específicos. Apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentive a espera em Deus. A nossa introdução diz assim: nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não façais concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os seus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentios em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado desse movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme de obediência à palavra de Deus. Então, observe muito bem, Esdras estava ali vivendo no meio do povo judeu, e ele começou a observar que o povo judeu, depois que veio do exílio babilônico, começou ali a se estabelecer a sua casa, já tinha construído os muros, já tinha construído o templo de Deus, já estava construindo as suas casas, estava estabelecendo a nação santa, a nação dos judeus. E quando Esdras chega ali naquele local, naquela região, ele começou a observar que muitos judeus, e não só judeus, mas sacerdotes que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra, de proclamar a lei de Deus, estavam fazendo o quê? Desobedecendo a lei de Deus, a palavra de Deus. Então os judeus, os sacerdotes e os levitas, esses homens que tinham a responsabilidade, né, na casa de Deus, no templo de Deus, estavam transgredindo a lei de Deus, porque a lei era clara.
que nenhum judeu podia casar, nenhum judeu, nenhum hebreu podia casar com mulheres pagãs. E nem uma judia, nem uma hebreia podia casar com algum homem pagão. Era a lei, foi estabelecido por Deus, não podia se contaminar, juntar as sementes, não poderiam. E um desses motivos era o quê? Porque Deus queria preservar a nação de Israel. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que Deus estabeleceu essa lei de proibir os judeus não tomar mulheres pagãs? Porque geralmente todas as outras nações já tinham os seus deuses, adorava, caía na idolatria, e automaticamente esses judeus, casando com essas mulheres pagãs que adorava outros deuses, a idolatria ou vice-versa, ia fazer que esses homens deixassem de servir ao nosso Deus e adorasse os seus deuses. E na Bíblia nós temos exemplos sobre isso. Salomão, por exemplo, foi um rei, filho do rei Davi, e recebeu a responsabilidade da parte de Deus de construir o templo, o primeiro templo de Deus. Salomão, no final da sua vida, do seu reinado, dos seus anos de vida, casou com milhares de mulheres pagãs de outras nações, e essas mulheres pagãs influenciaram Salomão, e Salomão, sob a influência de suas mulheres pagãs, começou a cair na idolatria, abandonando o Deus verdadeiro, o Deus de seu pai Davi, o Deus que constituiu ele como rei de Israel, que deu a grande responsabilidade, o privilégio de ser o primeiro rei a construir o primeiro templo de Deus. Então, por isso, essa preocupação de Deus de não deixar que os judeus venham se casar com mulheres pagãs, com mulheres de outras nações. Essa era a preocupação. A mesma coisa aconteceu com o rei Acabe, lembra? O rei Acabe casou com a rainha Jezabel. Jezabel tinha, tinha os seus profetas de Baal, os seus profetas de Azira, que sentavam sobre a sua mesa, e Israel veio para Israel, casou com Recabe, trouxe todos os seus deuses, colocou os seus deuses, as suas imagens, né, suas esculturas, dentro do templo do Senhor, e o Recabe também caiu na idolatria. Se querendo ou não, a mulher, a esposa, ela tem uma grande influência sobre o marido. Isso é certo. Então essa foi a preocupação. Mas Esdras, que era um homem de Deus, que tinha compromisso de pregar a palavra de Deus, de ensinar a lei de Deus, chamou o povo para a consciência mediante a palavra de Deus sobre a lei, mostrando o erro para eles. E louvado seja o nome do Senhor. O texto declara que todos eles se arrependeram, todos vieram à sua consciência o erro que eles tinham cometido. E eles aconselham agora a fazer o quê? A eles abandonarem essas mulheres pagãs, a desfazer esse casamento. E todos eles fizeram isso e ali firmaram o concerto, abandonando suas mulheres e voltando a cumprir a lei de Deus e a palavra do Senhor. Então essa era a preocupação de Deus, fazer que os judeus não se casassem com outras mulheres pagãs, preocupado que esses judeus, ou também essas judias, viessem cair na idolatria, como aconteceu com Salomão, como aconteceu com Recabe e até mesmo com Sansão. Lembra de Sansão também, que se ajuntou com Dalila, uma mulher pagã? E olha a consequência da vida de Sansão por ter se contaminado e ter tido um relacionamento com uma mulher pagã. O ponto 2 diz assim: porque um judeu não deveria se casar com uma pagã? Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião de sua mulher pagã. E outro tópico que eu quero ler aqui com os irmãos, uma palavra final sobre o casamento. A maior bênção de Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente enquanto casamento é ficar livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica as implicações da expressão do Senhor
E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Então, querido, a Bíblia fala, que nós lemos aqui, está aqui no texto áureo. No texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Então a Bíblia fala sobre um jugo desigual. Não vos prendais, Paulo dizia, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então é muito importante, o casamento é uma coisa muito séria. Sabemos que casamento é projeto de Deus, casamento é uma instituição divina. Deus fez o casamento, Deus constituiu o casamento. Deus é a favor do casamento, o casamento saiu do coração de Deus. Mas é muito importante o casamento ser no Senhor. E a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Né? Quantas pessoas hoje sofrendo no seu casamento matrimonial? Quantas pessoas hoje chorando lágrimas de sangue, angustiados, infelizes, porque tomaram uma decisão errada? Casaram com pessoas que não eram um servo de Deus, uma serva de Deus. Pessoas que não tinham compromisso com Deus. Né? Estando na igreja e foram casar com uma pessoa que estava no mundo. A Bíblia diz que as trevas não combinam com a luz. Né? É muito importante você que está na presença do Senhor, você casar com uma pessoa que tem um compromisso com Deus. Né? Porque nesse lar vai ter o quê? Vai ter bênção, vai ter prosperidade, vai ter felicidade, vai ter comunhão com Deus, vai ter um relacionamento com o Espírito Santo. Como é bom a esposa se arrumar, o esposo se arrumar, os filhos se arrumar e ambos ir para a igreja servir ao Senhor. Mas quando um casamento tem um jugo desigual, né? Um é evangélico, outro não é. É muito triste. Esse lar está dividido. Uma casa dividida, diz a Bíblia, que não subsistirá. É muito importante você casar na presença do Senhor e com a pessoa que faça você se aproximar de Deus. Quer ver se essa pessoa é uma bênção, vai ser uma bênção na sua vida? Se esse casamento de Deus, observe se essa pessoa ela vai fazer você se aproximar de Deus. É no namoro que você observa essas coisas. Namoro é conhecimento. No namoro que você passa a conhecer, procurar conhecer aquela pessoa que você está escolhendo para você passar o resto da sua vida. É uma decisão muito importante. Paulo diz, é melhor que homem não se casa, mas se for para se abrasar, é melhor que se case. Então, que você possa casar no Senhor, esperar no Senhor, orar ao Senhor. Porque casando no Senhor, mesmo casando no Senhor, você vai ter lutas, provações, dificuldade, mas pelo menos você vai ter uma pessoa do seu lado que professa a mesma fé com você, que quer ir para o mesmo caminho que você está caminhando, que quer o mesmo projeto que você, que é se aproximar de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que você venha ter um domingo abençoado e não se esqueça, case no Senhor. Escolha uma pessoa que te ajude a se aproximar de Deus. Escolha uma pessoa que professa a mesma fé que você, que tem o mesmo desejo que você tem de adorar o Senhor e de servir ao Senhor. Para você no final dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.